Podemos nos sentar. Você acredita que Deus pode te dar uma segunda chance? Sim? E eu acho tão bonito nesses encontros de mulheres, que eu vou pelo Brasil e fora do Brasil também. Que eu já preguei encontros para mulheres em Portugal, nos Estados Unidos. Mas em todos esses lugares onde eu encontro mulheres, eu encontro uma alma sedenta de Deus. Né? Confirma isso? É uma alma sedenta. E quando elas se reúnem, né? Várias almas sedentas, Deus faz tanto e realiza tanto. Eu queria começar essa pregação com uma música. E eu queria cantar para você essa música, dizendo para você que tem jeito. Diz para a irmã que está do seu lado, tem jeito sim. Ah, mas Deus pode abrir uma via favorável para você. E a história que eu vou contar aqui, ela vai falar sobre isso. Uma mudança. Deus mudou o destino de uma mulher, mas porque ela caminhou num caminho de virtudes. Deus também pode mudar. Eu sei que muitas de vocês, até vocês que estão acompanhando pela Canção Nova essa pregação, ou reassistindo depois, né? Pode estar pensando, será que ainda tem jeito a minha vida? Será que eu tenho uma chance? As mulheres que estão aí solteiras, levanta a mão você que está solteira, vai. Que tem um sonho de constituir uma família, não é? Será que Deus tem uma via favorável para você? Tem. Você que está tentando reconstruir seu casamento, Deus também tem uma via favorável para você. Tem alguma mulher aqui que quer engravidar? Pode levantar a mão sem vergonha. Isso. Deus também tem para você, minha querida, para você. Uma via favorável. Confia nele. Espera nele. Acredita. Confia no amor de Deus. Com ele caminharás. Olhando nos olhos de Deus, não cairás. Espera. Espera no amor de Deus. Com ele caminharás, olhando nos olhos de Deus, não cairás. Ele conhece cada filho seu, de ti nunca esquecerás. Espera no amor de Deus e vencerás. Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável a ti. Ah, Ele vai, Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável a ti. Você acredita nisso? Você acha que Deus pode mudar o rumo de uma história, de uma vida, até de uma desgraça? Sim, Ele pode. Pegue comigo o livro de Ruth. Ai, que história maravilhosa de Ruth, né? Que mulher de Deus. Ruth, capítulo 1. Quero contextualizar aqui essa história de Ruth, que se entrelaça, né, com a história de outra mulher, que se entrelaça com a história de uma outra família. A história de Noemi. Está lá Ruth, capítulo 1, olha o versículo 1. No tempo em que os governantes, os juízes, houve uma fome no país, e um senhor de Belém de Judá partiu como migrante para os campos de Moabe. Migrou com ele a mulher e os 2 filhos. Ele se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os 2 filhos chamavam-se Maalon e Quelion e eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e aí ficaram.
morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficaram ela e os 2 filhos. O nome de uma, eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. E ficaram morando cerca de 10 anos neste lugar. Quantos anos? 10 anos. Morreram também os filhos, os 2 filhos. Veja, Mahlon e Quelion. E a mulher ficou só, sem os filhos e sem o marido. Então aí nós temos 3 viúvas. 3 viúvas. Será que Deus pode mudar a história dessas 3 viúvas? Deus pode, porque Ele tem uma via favorável. Ele vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir uma via favorável. Uma via favorável para mim. Canta isso mais uma vez. Deus vai abrir. Deus vai abrir uma via favorável. Uma via favorável para mim. Mas para Deus abrir é necessário que aconteçam alguns passos. Veja, a história continua. Ruth capítulo 1 versículo 6. Acompanhada das noras, Noemi se pôs a um caminho para retornar dos campos de Moabe, pois chegara-lhe a notícia de que o Senhor havia socorrido o seu povo. Partiu, pois, do lugar onde estava, e as 2 noras a acompanharam, tomando o caminho de volta para a terra de Judá. Veja, a história começa com uma família que saiu de Belém para Moabe, de Betlém, para Moabe, da terra santa para Moabe, de uma terra santa para uma terra pagã, e ali eles só viveram a desgraça. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. De Belém, da casa do pão, Betlém, casa do pão, Belém, terra de Judá, para Moabe, uma terra pagã. Veja, eles fizeram um caminho contrário daquilo que a gente tem que fazer. E ali naquela terra de Moabe, uma terra pagã, seus filhos casaram-se com moabitas. A Sagrada Escritura vai dizer que Deus condenava o casamento com mulheres estrangeiras e mulheres pagãs. Então a vida de Noemi estava marcada para ser, desculpa a palavra, uma grande desgraça, porque ela saiu de Belém, de Betlém, para Moabe. Ela se afastou daquilo que era o desígnio de Deus para ela. A terra dela, ela se afastou, a palavra vai dizer, de Deus. Mas, tomando consciência disso, o trechinho que eu li, Noemi se pôs ao caminho para retornar dos campos de Moabe. E aí que a história começa a fazer a sua volta. Aí começa Deus a abrir uma via favorável. A providência de Deus começa a agir na vida de Noemi, porque ela decidiu voltar para a terra do pão, a casa do pão, Belém. Até hoje, quando a gente vai em Belém, a gente vê os campos de Ruth, de Boz, estão lá em Belém. E ela resolveu voltar para Belém. E aí, continua a história, Partiu do lugar onde estava, e as 2 noras foram com ela, tomando um caminho de volta para a terra de Judá. Então, aí Deus começou a agraciar essa mulher. Noemi disse às suas 2 noras: ide-vos embora, volte cada uma para a sua casa, que o Senhor vos faça tanta bondade como fizeste
com os falecidos e também comigo. Ela disse: olha, fica na tua terra, terra de Moabe, é o teu povo, é a tua gente, fica aí. Mas a palavra vai dizer, né, que elas a beijou e puseram-se a gritar e chorar. Não, nós voltamos contigo para o teu povo, nós queremos ir com você, disseram as duas viúvas. E Noemi disse: não, voltai, minhas filhas, por que razão havereis de ir comigo? Acaso ainda tenho filhos em meu ventre que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu já estou velha demais para me casar. Só entendendo esse contexto, quando se morria a viúva, aliás o marido, a viúva se casava com o filho mais velho, mas Noemi não tinha mais filho, e ela não tinha mais como ter filho, era a ordem de Deus ali, né? Para aquele povo, que a viúva não ficasse sozinha, só que Noemi não tinha mais filhos, não tinha mais parentes para resgatar aquela viúva, para ela não ficar sozinha. Então ela dispensou aquelas mulheres. Mas se a gente virar a página ali, a gente vai ouvir ela dizendo: acaso ficareis então sem marido? Não, minhas filhas, minha amargura é maior que a vossa, pois a mão do Senhor me atingiu. Ela mesma disse: eu errei, a mão de Deus me atingiu. Eu saí da casa do pão e eu fui para a terra pagã, eu me afastei e a desgraça me atingiu, eu não posso ajudar você. Então elas puseram-se a gritar e a chorar, e órfã, uma delas, deu um beijo na sogra e foi embora. Enquanto Ruth se agarrou a ela, e Noemi disse a ela: olha, que tua cunhada já voltou para o seu povo e para o seu Deus. Veja o que a palavra vai dizer. Ela voltou para o seu povo e para o seu Deus. Então aqui não diz só de alguém que volta para a sua terra, volta para o seu Deus. E aí continua: volta tu também na companhia de tua cunhada, volta para o teu povo e volta para o teu Deus. Ruth, porém, disse: não insistas comigo para eu te acompanhar, deixar a tua companhia, porque para onde fores eu irei, e onde quer que passes a noite eu pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo. E olha que bonito, teu Deus é o meu Deus. Ruth não somente assume aquela mulher idosa, a sogra, né? A sogra, como também ela assume a fé. E aí a gente vai começar a ver que Deus vai abrir uma via favorável para a vida de Ruth. Deus vai abrir. Quando vai abrir? Quando ela decidiu caminhar segundo os preceitos de Deus. Deus vai abrir, Deus vai abrir. Canta isso para você. Uma via favorável para mim. Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável. Aí, minhas irmãs, o favor de Deus começou a vir sobre a vida de Ruth e de Noemi. Mudou, começou as coisas a darem certo no momento em que elas decidiram: nós queremos caminhar com o seu Deus, nós queremos caminhar com Deus. Eu quero ser uma mulher correta. Ela podia ter voltado para o povo dela, arrumado um outro marido, um segundo marido, um terceiro marido, como a mulher samaritana, não é? Mas ela resolveu ficar, acolher, cuidar daquela senhora bondosa, né? Da sogra, né? Isso é forte. E apostar a sua vida em alguém que estava pobre, ela não tinha
nenhum sentimento de ganância, ela não tinha, vamos dizer assim, nenhuma perspectiva de futuro junto com aquela senhora. Ah, mas Deus é tão bom, porque quando a bondade entra, quando a virtude da bondade entra na vida de uma mulher, quando você é uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, quando você edifica a sua casa nas virtudes, constrói, resolve caminhar com Deus, Deus abre caminhos inimagináveis. Olha eu aqui na Canção Nova, 31 anos de Canção Nova. Eu tinha tudo para ficar lá fora. Me formei, sou formada em engenharia química. E eu era uma boa engenheira, viu? Não é por nada não. Eu tinha excelentes notas, né? Tinha um futuro, quem sabe, promissor. Já era de grupo de oração. Frequentava a igreja. Estava tudo indo muito bem. Mas Deus tinha uma outra via favorável para mim, que era a Canção Nova, né? Já tinham interesses por mim, né? Eu não vim para a Canção Nova porque não tinha ninguém se interessando por mim, porque eu não ia casar, né? Não. No meu grupo de oração lá, né? Tinha recebido até cantatas. Verdade. Mas Deus tinha uma outra via para mim, né? Um outro caminho. E eis que Ele convenceu o meu coração para vir para a Canção Nova e doar a minha vida. E aqui, construindo no alicerce do carisma Canção Nova, eu edifiquei não somente a minha vocação, mas eu edifiquei a minha casa, os meus filhos, meu esposo, graças a Deus. Mas para você também tem uma resposta. Tem um caminho, tem uma via, tem solução para você, entendeu? Essa vida não é só um vale de lágrimas, Deus vai construir a sua vida. Coloca a mão no coração, canta, quero ver você cantando, Deus vai. Isso, creia, nós já estamos rezando, pregando, rezando. Uma via favorável, uma via favorável para mim. Ah, Ele vai sim. Deus vai abrir. Deus vai abrir uma via favorável. Uma via favorável. E talvez a via seja de reconstrução, de recomeço, como foi na vida de Ruth e de Noemi. A palavra continua dizendo, versículo 19, as duas puseram-se a caminho de quê? Belém, né? Terra do pão, casa do pão. Belém foi a terra onde Jesus nasceu, por isso é a terra do pão. Quando chegaram, a cidade inteira vibrou por causa delas. Olha, já começou aí o favor de Deus, as pessoas acolheram. Essa aí não é a Noemi? Ela, porém, respondia, não me chameis mais de Noemi, doçura. Dai-me o nome de Mara, amargura, pois o poderoso me amargurou demais. Olha que palavra forte. Será que Deus pode tirar uma vida de uma mulher amargurada nas suas decepções? Naquilo que não deu certo para você? Pode, porque em Deus nós alcançamos a vitória. Em Deus nós alcançamos a vitória. No meu livro, Mulheres Empoderadas do Espírito, eu trabalho uma frase de Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te, supera-te. Diz isso para a mulher que está do seu lado: conhece-te, aceita-te, supera-te. Mas sozinha não, com o Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo. Depois eu vou trazer um trechinho para você. Mas elas estavam caminhando para uma reconstrução, mas Noemi estava tão amargurada, né, que ela disse: pois o poderoso me amargurou demais. Sabe aquela fase da nossa vida que a gente vê que não está dando nada certo e que Deus precisa vir e nos levantar? Ela estava assim. Versículo 21. Na fartura, olha bem o que diz esse versículo. Na fartura eu fui-me embora
E o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Então, quando ela foi para Moabe, ela foi rica, de mãos cheias. A palavra vai dizer, na fartura eu fui-me embora. E o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Ela reconheceu de que quando ela saiu de Belém e ela foi para Moabe, ela, desculpe dizer, ela desgraçou a vida dela, ela entrou na amargura. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da Eucaristia, quando nós nos afastamos da oração, nós corremos o risco de também nos transformar nessa amargura. Na fartura fui-me embora e o Senhor fez-me voltar de mãos vazias. Por que me chamais então de Noemi doçura? Se o Senhor humilhou-me e o poderoso me fez sofrer. Ah, mas quando Deus faz sofrer, às vezes é uma via que Ele está abrindo na nossa vida. Amanhã na minha outra pregação vou falar sobre isso. É uma via de sofrimento, sim, mas é uma via de reconstrução. E continua, foi assim que Noemi, acompanhada da moabita Ruth e a sua nora, voltou dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita de cevada. E aí começa Ruth, a história de Ruth. Noemi, ali naquele lugar, tinha um parente do seu marido do clã Elimeleque, um homem de boa situação, cujo nome era Boz. A moabita Ruth disse a Noemi, eu vou para a roça, catar as espigas que ficaram para trás, se eles permitirem. E ela respondeu, vá minha filha. E Ruth foi. Quando Ruth chegou lá naquele campo, as pessoas já começaram a falar, é Ruth, é a nora de Noemi. Ela veio com a sogra dela. Olha que atitude bonita que ela fez. Ela acolheu. Ela está cuidando de uma senhora. Vamos deixar ela catar as espigas. A bondade de Ruth, o gesto de Ruth já estava sendo conhecido ali. E aí chegou o grande chefe, né? Boz. O grande Boz, né? Chegou em Belém e disse aos ceifadores, o Senhor esteja convosco. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Depois Boz disse ao seu empregado, quem é essa moça? O empregado fiscal dos ceifadores respondeu, esta é a jovem moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu, deixa-me catar. Dá licença para eu recolher algumas espigas atrás dos ceifadores? Ora, depois que entrou, ela ficou sem descansar. Trabalhou muito. Desde cedo até agora há pouco. Só agora sentou-se ali perto do rancho. Ela chamou a atenção dele pela bondade, pelo trabalho, pelo empenho que ela tinha, pelas virtudes que ela tinha. E Boz disse a Ruth, presta atenção minha filha, não vás catar em outra lavoura e não saias daqui, fica com as minhas empregadas e fica atenta onde elas vão colher e ali vá atrás delas, estou dando ordens aos rapazes para que não te incomodem. Ele já estava cuidando dela, olha que bonito. Se tiveres sedes, podes ir até as vasilhas e beber água, que os meus empregados tiraram. Fui bem informado, lá no versículo 11, a respeito do que fizeste por tua sogra, após a morte do teu marido. Deixastes o teu pai, a tua mãe e tua terra natal, e vieste para um povo que nem conhecias. Que o Senhor te pague pelo que fizeste, que Ele seja integral e que Ele te dê a recompensa que há de receber do Senhor, sobre cujas asas viestes te abrigar. Que lindo, vamos aplaudir, gente. Que lindo isso aqui.
Ele reconheceu a bondade e a virtude de uma mulher que deixou a sua terra e pela bondade ela cuidou daquela sogra. Ela deixou seu pai e sua mãe. Ela estava se sacrificando por uma outra pessoa. Vou dizer uma frase para você que eu gosto muito. O segredo que move o coração de Deus é a vontade de fazer o outro feliz. Fala para a pessoa que está do seu lado. O segredo que move o coração de Deus, que move o favor de Deus, é a vontade de fazer o outro feliz. Deus vai abrir uma via. Já está abrindo. Já abriu na vida de Ruth? Abriu ou não abriu? Abriu. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Para você também Ele vai. Uma via. Uma via favorável para mim. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Uma via favorável, uma via favorável. Já começou a abrir na vida de Ruth, a gente já vai voltar nela daqui a pouco. Mas eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, que para a gente construir essa via favorável, a gente tem que realmente fazer algumas escolhas na nossa vida. E uma das escolhas é edificar a nossa vida nas virtudes. O livro de Provérbios, capítulo 1, vai dizer: a sabedoria edificou sua casa em 7 colunas, que são as virtudes que Deus nos convida a crescer nelas. O favor de Deus veio sobre Ruth quando ela abriu o coração generosamente para estender a mão para uma pessoa que precisava da ajuda dela. Ela podia deixar a mulher voltar, né? Podia ter ficado na terra dela. Não, ela resolveu fazer diferente. E aí, minhas irmãs, Deus mandou um caminho, uma solução. Eis que este homem que está aqui, né, era um parente próximo e poderia se casar com ela e ela poderia reconstruir a sua vida, e de fato isso aconteceu. Mas quando ela resolveu alicerçar a vida dela nos alicerces de Deus: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu quero caminhar com você nessas virtudes e falar um pouquinho para você. Primeira coisa, quando você vai construir uma casa, você pensa no quê? No alicerce, né? Aliás, o primeiro é o projeto, né? Não é verdade? O projeto, o alicerce, como é que vai construir? A palavra vai dizer, né, que a gente não constrói de qualquer forma, a gente tem que fazer as contas para ver se vai dar. Pois você que é mulher, e você que é homem também, que está participando dessa pregação, precisa construir a sua vida sobre os alicerces de Deus, alicerçar a sua vida sobre os mandamentos de Deus, sobre os princípios eternos dados a nós na Sagrada Escritura, a vivência de uma vida virtuosa, alicerçar suas escolhas. Ruth fez uma boa escolha. Porque na nossa vida, as escolhas que não foram bem feitas, as situações que nos levaram para distante de Deus, como Noemi, né, que foi para Moabe, só desgraçou a vida dela. Ela mesma disse, como eu li aqui, né? Deus amargurou o meu coração, humilhou e me fez voltar. Alicerce. Um alicerce bem feito, que suporta um peso. O peso do que? Do dia a dia. O peso das tribulações. Se a minha vida, se a minha família, minha casa, meu casamento, se elas não forem alicerçadas em Deus, se eu não for uma mulher de oração, e eu sou uma mulher de oração, todos os dias, nós não aguentamos, né?
as notícias, as novidades, alicerçada em Deus. Qual é o projeto de vida que você tem? Você tem um projeto de vida? De construir uma família em Deus? Você projeta a sua vida, então vá atrás desse projeto. Eu vim atrás do meu projeto de vida quando eu entrei na Canção Nova e eu deixei tudo para trás. Não estou dizendo que você tem que entrar na Canção Nova, não. Mas são escolhas que nós vamos fazendo durante a nossa vida que precisam estar alicerçadas em Deus. Que precisam estar fundamentadas no Senhor, porque senão vai abalar a sua casa, vai cair, você não vai aguentar o peso. Escolhe Deus, escolhe uma vida em Deus, escolhe um caminho de Deus, faça escolhas santas, fundamentadas nas virtudes, que eu trago rapidamente para você. As virtudes teologais, sabe quais são? Quem sabe? Levanta a mão aí e fala. Fé, esperança e caridade. Dadas a nós no nosso batismo. Infundidas em nós. Para a gente conseguir sobreviver nessa terra. Minhas irmãs, se a gente não tiver fé, não caminhar pela fé, o barco afunda. Afunda ou não afunda? A gente se desespera. Que é o contrário da esperança, é o desespero. Uma vida fundamentada na fé. E aonde eu alimento essa fé, Rogéria? Na oração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem me dar força nesse momento em que meu filho adoeceu, em que o meu marido perdeu o emprego, mas eu tenho fé. Deus vai abrir uma via favorável. Deus vai mudar o destino. Deus vai fazer meu esposo levantar da cama. Deus vai sim curar essa enfermidade que eu estou. Fé, fé, fé. Se você não caminhar pela virtude da fé, realmente você não vai aguentar. Que a cruz muitas vezes pesa. Ligada à fé, à esperança, que é o contrário de desespero, né? Como eu disse. Todo filho de Deus precisa ter esperança, não perder os olhos de colocar os olhos no Senhor. Você acha que Maria, mãe de Jesus, perdeu a esperança quando ela viu o seu filho aos pés da cruz? Não, quando ela viu Jesus sendo crucificado, a palavra vai dizer que ela estava em pé. E de onde veio? Essa força veio do Espírito. Fé e esperança. Ele vai voltar. Ele ressuscitará. Eu confio no Pai. Eu confio nos desígnios de Deus. Você acha que ela não teve fé quando ela teve que sair correndo para o Egito, fugida, não é? Das ameaças de Herodes, com uma criança pequena no colo? Ela foi para uma terra distante, Egito. Ela nem falava aquela língua. Ela não conhecia ninguém lá. E ela foi, fé. Ela teve que ir para Belém, para o recenseamento. Uma caminhada longa. Quem já foi na Terra Santa sabe que de Nazaré a Belém não é tão perto assim para quem vai num burrinho. Fé, esperança. Ela teve fé e ela sabia que o Senhor estava com ela. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Vai dizer o Magnífica, saciou os indigentes de bens, despediu os ricos de mãos vazias, acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia. Uma mulher que naquele canto, ela expressou a sua fé e a sua esperança. Ela não titubeou, ela não esmoreceu e ela não teve medo, porque ela sabia que Deus estava cuidando dela a cada momento, cuidando de Jesus e cuidando de José. E o dia que ela ficou viúva, vocês sabem que José morreu muito mais cedo, não é? Do que Jesus, morreu antes de Jesus. Ela ficou com Jesus.
E depois que Jesus morreu, Jesus no alto da cruz diz: mulher, eis aí o teu filho. Você não vai ficar sozinha, eu te dou uma multidão de filhos para que você cuide de mim. Era uma mulher de fé, de esperança. Era uma mulher de caridade. Quando ela chega nas bodas de Caná, ela disse: eles não têm mais vinho. Ela percebeu, ela era sensível. Será que quando você chega na casa de alguém, você percebe que a pessoa não está bem? Você se oferece? Será que você percebe que aquela pessoa está precisando apenas do seu ouvido para que ela possa desabafar? Hein? Caridade, virtude da caridade. A virtude da caridade é aquela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O segredo que move o coração de Deus é a vontade de fazer o outro feliz, é a vontade de espalhar bondade, benevolência. Muitas vezes Nossa Senhora me ajuda muito na minha caminhada. Ela, assim, de forma muito sensível, eu posso dizer, ela sopra no meu ouvido assim: ajuda, vai atrás, pergunta, manda uma mensagem, olha essa pessoa. E ela, muitas vezes, ela me mostra as pessoas que eu preciso ajudar. Uma vez eu estava voltando de uma viagem do Nordeste, não lembro se era Fortaleza ou era Recife, num voo, né? E eu sentei do lado de uma senhora, me lembrou muito Noemi, né? E essa senhora, ali naquele avião, né, do meu lado, começou a puxar assunto comigo. E eu comecei a conversar com ela. E ela foi contando a história dela. Ela estava vindo para São Paulo para ficar com a filha dela, que mora em São Paulo, porque o marido a tinha deixado. E ela estava com câncer. Quando o marido descobriu que a mulher dele estava com câncer, ele foi embora. Mas aquela mulher estava cheia de esperança. Era a primeira vez que ela pegava um avião na vida dela. Ela começou a contar a história dela. E eu comecei a dizer: olha, minha senhora, Deus, Ele vai cuidar da senhora. Não tenha medo. E aí começou um atendimento, né? No avião. E aí Nossa Senhora soprou no meu coração: ajuda essa senhora. E aí eu perguntei para a senhora: a sua filha está esperando a senhora no aeroporto? Sim, ela está. A senhora conhece o aeroporto de Guarulhos? Não, eu nunca viajei de avião, minha filha. Pois não se preocupe, eu vou te levar até onde está a sua filha. Gente, quem sabe, quem já foi no aeroporto de Guarulhos, né? É uma imensidão, né? Uma senhorinha com câncer, nunca tinha pegado avião na vida dela. Fui lá, peguei na mãozinha dela e fomos até o lugar onde estava marcado para ela se encontrar com a filha dela. Nossa Senhora soprou no meu ouvido naquele dia: bondade, bondade. E isso abre vias, abre portas para a nossa vida. Isso é virtude, e virtude da caridade, né? Diz que a esmola é o banco de Deus, né? Se você quiser receber, você dê esmola. Faça o bem a alguém, distribui com generosidade e você vê como Deus vai abençoar a sua vida. E a esmola, eu falo aqui no meu livro As Talhas, no Milagre, que é uma talha que a gente precisa encher, é a da esmola. É a bondade que você, mulher, que você, homem, pode fazer no seu dia por outra pessoa. Minhas irmãs, ao invés da gente se invejar umas às outras, vamos ajudar umas às outras, né? Ao invés da gente querer derrubar, irmã, na internet tem isso, né? Uma querendo derrubar a outra, uma comentando: não é tão gostoso a gente ter amigas, né? Irmãs, não é tão bom.
E isso faz bem para a nossa alma. E isso também nos abre a dimensão espiritual do favor de Deus. O favor que veio sobre Ruth. Naquele dia, Ruth ceifou muito, aliás, recatou muito. Quando ela chegou na casa de Noemi, né, vai dizer a palavra de Deus. No versículo 19, no capítulo 2, a sogra lhe disse: onde é que você foi catar tanta coisa? Onde fizeste o teu trabalho? Deus abençoe aquele que teve tanta consideração contigo. E ela contou para a sogra: o nome do Senhor da lavoura onde eu trabalhei era Boz. Boz, Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado por Deus, que não esquece sua misericórdia para com os vivos e nem para com os mortos. Boz abriu a sua colheita para Ruth, abriu para Noemi. Olha que bênção, e ela diz que ele seja abençoado. Gente, quando nós fazemos um favor a alguém, quando vivemos a virtude da caridade, e alguém diz para nós que seja abençoado, Deus lhe pague, é a oração de Noemi, é o favor de Deus entrando na sua vida, que não esquece. E Noemi disse ainda: ele é o nosso parente, olha que providência, e ele tem direito de resgate, é um dos nossos redentores, ele pode casar contigo, porque ele é um parente mais próximo da minha linhagem. Olha o que Deus está fazendo, Deus está abençoando, Deus está abrindo uma via de favor para nós. Eu nunca imaginava voltar para Belém, e você ir lá, né, catar as espigas, e de repente Deus está abrindo, está me dando esperança. Pronto, né? Encheu o coração de Noemi de esperança. Deus foi construindo um milagre. Deus está construindo o seu milagre. Não tenha medo. Caminhe na fé, na esperança, na caridade, nas outras virtudes que eu vou citar para você também rapidinho. Caminhe em todas elas e você vai ver a construção de um milagre, uma renovação. Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável, uma via favorável. Quando você construir a sua vida nas virtudes, Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável para mim. Quem você deseja ser? Uma árvore frutífera, cheia de fruto da bondade, da paciência, da benevolência? Ou você quer viver neste mundo como um poste? Quem é que dá fruto? É um poste ou uma árvore? Uma árvore, né? Eu quero ser uma árvore, né? Cheia de frutos, Senhor. E para isso eu preciso mergulhar nas virtudes que Deus me chama a vivenciar. E onde eu aprendo, Rogéria? Lendo palavra de Deus, vida dos santos. A gente escuta cada história maravilhosa da vida dos santos e a gente se encanta e diz: eu quero viver isso também, quero viver humildade, caridade. A gente escuta de Madre Teresa de Calcutá, a gente vê a humildade de São Francisco, a vida de oração de Madre Teresa. Quantas mulheres e homens de Deus nos ensinam vida. Uma vez um diretor espiritual, muito velhinho, muito santo, ele me atendia e ele dizia assim: você precisa ler a vida dos santos. Eu aprendi isso e eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender, eu gosto de anotar, porque eu aprendo com eles. E é claro, acima de tudo, uma vida de intimidade com Deus. Sem uma vida de intimidade com Deus, nós não crescemos em nada. Nós não crescemos em nada. Vou falar rapidamente sobre as virtudes morais. É aquelas que a gente tem que correr para a gente poder crescer nelas. Você já viu um barco a remo? Aquele barco que tem vela, que tem remo, ora tem que remar, ora o vento sopra, não é?
As virtudes, elas são os barcos, os remos, onde nós temos que viver. Hoje eu vou ser boa, hoje eu vou ser paciente, hoje eu vou ser prudente, hoje eu vou esperar mais um pouco. Eu luto pela força do Espírito, eu renuncio às minhas inclinações e assim eu vou crescendo nas virtudes morais. Primeira virtude, prudência. Prudência é o agir de modo pensado. Qual é o perigo? Ir no embalo, deixar a emoção agir, a ira, a raiva, a moleza, largar-se nos desejos carnais. Tem 3 ferramentas, anota aí: reflexão, decisão e determinação. Vou repetir: reflexão, decisão e determinação. Isso serve para você que é homem, que está aqui também, viu? Reflexão. Pensa, mulher, antes de agir, né? A Djanira trouxe para nós na primeira pregação que Esté pensou e pensou muito bem. Ela foi rezar, ela foi ficar bonita, ela foi fazer uma comida boa e depois é que ela fez o pedido dela para o rei, né? Ela foi esperta, você não, né? E eu também, às vezes, né? O marido entra no carro, a gente não deixa nem ele respirar, né? Mas eu já aprendi, né? Eu não converso com meu marido quando ele está estressado, né? Quando ele está cansado. Espero chegar em casa, vou fazer o jantar, ele come, né? Se acalma, os maridos estão gostando, né? Ele se acalma, aí depois eu vou falar: olha, bateram no carro. Não, né? Graças a Deus não bateram no carro, né? Mas você entendeu? Momentos assim difíceis não podem, tem que ter reflexão, decisão e determinação. O homem prudente é lento na reflexão, mas também ela é rápido na decisão, porque quando tem que tomar uma decisão, vai, né? Não fica enrolando, não, né? E determinação, ou seja, constância. Você é uma mulher prudente? Eu quero perguntar para você, como é que você dirige, né? Uma vez eu vi um autor de um livro católico, não me lembro o nome agora dele, mas ele dizia assim: você quer conhecer uma pessoa, veja como ela dirige. Entra no carro com ela e veja como ela dirige, né? Você é uma pessoa prudente, você é uma pessoa que reflete nas suas atitudes, nas suas palavras. Olha o que você está dizendo, minha filha, olha o que você está dizendo. Justiça é dar a Deus o que é de Deus, Ele em primeiro lugar, e aquele que é o nosso próximo. Madre Teresa dizia assim: a maior pobreza não é a falta de dinheiro ou a falta do pão e nem da comida. A maior pobreza, sobretudo, é uma fome terrível de reconhecimento da dignidade que cada um tem. E o mundo está padecendo de injustiça, porque tem gente hoje morrendo na guerra, passando fome, tem gente que perdeu tudo e tem gente que não está nem aí para isso. Está faltando um olhar de justiça para com o próximo. Mas também eu tenho uma outra visão sobre a justiça. Não julgueis e não sereis julgados. Há ladrões de carro, não tem? Sua cidade tem? Aqui em Cachoeira também tem. Há ladrões de carro, mas também há ladrões de reputação. Tem gente que rouba carro, mas também tem mulher e tem homem também que rouba reputação. Fofoca, maledicência. Quando a gente espalha o pecado do outro, ele errou, eu sei, ele pecou, mas será que eu preciso espalhar para o mundo inteiro o que ele fez? Gente, vocês já viram que as pessoas estão com a mania agora de ficar com o celular e elas filmarem tudo?
e elas colocam na internet. Um dia, eu estava voltando de uma viagem de avião, foi outra viagem. E atrás de mim, de verdade, tinha uma criança. E ela estava chorando, chorando. E ela ficava dando um soco atrás de mim, né? Teve uma hora que ela beliscou o meu braço, né? Mas o pai e a mãe, né? Coitados, fiquei com dó. Eu poderia me levantar e falar, por favor, né? Você poderia pedir só para o seu filho não ficar dando chute aqui atrás da minha cadeira ou me beliscando? E para piorar, né, tinha um homem do meu lado roncando. Era uma viagem longa, acho que uns 5 horas de viagem. Né? E, além disso, né, ele estava soltando bufa. Né? É verdade. Foi uma viagem de 5 horas terrível, eu estava sozinha. A criança me chutando, o homem roncando. Foi terrível. E eu ali exercitando a paciência, a prudência, né? Não, eu não vou fazer nada. Peguei meu tercinho, comecei a rezar. Agora, se eu tivesse me levantado, alguém já estaria filmando a gente. Ia cortar, não sabia o que estava acontecendo, já ia me julgar e colocar na internet. É ou não é? Missionária da Canção Nova maltrata uma criança. Mas a pessoa não viu o que estava acontecendo. Há ladrões de reputação. Minhas irmãs, não sejamos ladras de reputação. A maledicência é filha da inveja. Se você ouvir um segredo, não divulgue, é só para você, né? Não fique espalhando a vida dessa sua irmã. Isso é viver a virtude da justiça. É viver a virtude da justiça. Fortaleza. Uma mulher forte, está lá no livro de Provérbios. Meu Deus, é maravilhoso, né? Provérbios 31. O que ela faz, né? Nossa, ela faz tanta coisa. Olha só, vou só citar alguma coisa, né? Abre suas mãos ao necessitado, Provérbios 31, 20. Estende a mão para o pobre. Não se preocupa pela casa por causa do frio da neve. Seu marido é até respeitado no tribunal, quando se assenta entre os anciãos. Fortaleza, dignidade são os seus adornos, e ela sorri para o futuro. Provérbios 31, depois você pega e lê. A fortaleza que Deus deu a Ruth, a Noemi, elas estavam recatando, pegando migalhas, mas Deus abençoou. Mas elas foram mulheres fortes. Você também já viveu momentos de sofrimento, mas você se levantou, você foi forte, você enfrentou, você foi atrás. É só você ir nos hospitais, você vai encontrar várias delas ali, né? Ali num leito, dentro de uma casa, cuidando de um doente, de um filho, mulheres cheias da fortaleza. Um traço da fortaleza é a paciência, a capacidade de resistir, de esperar, de suportar. Bento 16 vai dizer, a paciência é o rosto do amor. O rosto do amor. Dá-nos paciência para esperar a via favorável, né? Eu digo, vai passar. Como passou na vida de Ruth. Encerrando aqui, né, essa história. Ruth, então, ficou sabendo que ele era alguém que poderia se casar com ela. Ela era da linhagem. E a sua sogra, Noemi, armou um plano, olha só. Tu vais tomar um banho. Olha como é que o banho é importante, né, gente? Tu vais tomar um banho. Está parecendo Esther, né? Vai te perfumar, vai levar contigo o teu manto e descerás para o terreiro dele. Então ela armou um plano para Ruth conquistar ele. Não te deixarás que nenhum homem te veja, até que ele tenha comido e bebido. Lembra do rei lá? Só depois de comer, de beber, né? Entendeu? Quando ele for se deitar, ficará sabendo o lugar onde vai dormir. Então irás até ele e você vai descobrir os seus pés. E aí você deita ali do lado dele.
Olha o conselho da sogra. Então, ele te dirá o que tens que fazer. E ela respondeu, tá bom, eu vou fazer tudo isso. Aí ela foi. Booz comeu, bebeu, sentiu-se satisfeito e foi deitar. Ela se aproximou de mansinho, descobriu os pés e deitou-se. Mas pelo meio da noite, ele sentiu um calafrio, mexeu-se e se deparou com uma mulher que estava deitada junto dos seus pés. Ou seja, ela foi descoberta. Qual era a atitude que uma mulher velha poderia fazer? Se entregar a ele, né? Eu estou aqui, né? Estou do seu lado, né? Seduzi-lo, mas ela não fez isso. O que ela fez? Ela disse assim, eu sou Ruth, sua serva. Estende sobre a tua serva a barra do teu manto, porque tu és o Redentor. Ou seja, tu és o parente mais próximo que pode casar comigo. Ela foi verdadeira. Ela não seduziu Booz. Ela não inventou história de que tinha dormido com ele. Não, ela foi verdadeira. Ela não teve a coragem de usar de meios ilícitos, de sedução, para conquistar aquele homem que já estava um pouco apaixonado por ela, mas ela não caiu. E isso traz para você a virtude da temperança. Não se deixe levar pela sedução. Cuidado com a maneira que você se veste. Você sabe muito bem como conquistar um homem. Você sabe. E você sabe quando esse homem não é seu. Quando você não tem direito dele. Você não precisa de meios ilícitos para conquistar um casamento. Muitas mulheres têm feito isso. E é foto daqui, foto dali, nude daqui, não é? É até feio isso, gente. Você não precisa disso, porque Deus tem uma via. E quando ele viu a dignidade dele, ela respondeu assim, tu fizeste o teu último ato de bondade. Fosse melhor ainda do que o primeiro, você me conquistou, porque você não foi uma mulher fútil. O seu ato de bondade foi melhor ainda do que você fez pela sua sogra. E aí ela conquistou, né? Não saíste à procura de jovens, quer pobres, quer ricos. Pois então, minha filha, não te preocupes. Tudo o que disseste, eu farei. Deus abriu. Deus vai abrir. Deus vai abrir uma via favorável. Uma via favorável para mim. Deus vai abrir, Deus vai abrir uma via favorável para mim. Ele abriu para Ruth essa via favorável. Ela conquistou o coração dele pela bondade dela. Ela conquistou pelas virtudes. Ela conquistou o favor de Deus pelas virtudes. Minha irmã, aceita sair de Moabe, de uma terra pagã, de uma vida sem Deus, para uma terra do pão, Belém, a casa do pão. Volta para Deus. E Deus vai reconstruir a sua vida. Caminha nas virtudes, na justiça, na temperança. Cuidado com os seus apetites. Na fortaleza, na caridade, na fé, na prudência. E você vê como que Deus vai pegar você, ó, e vai colocar você no lugar onde você tem que colocar. Vamos ficar em pé. Vamos pedir para Deus também, pelas Ruths que estão aqui, aquelas que estão nos acompanhando, que Deus abra o seu favor. Diga, eu quero, Senhor, caminhar em direção à casa do pão, em direção à bênção, em direção ao favor, em direção à reconstrução da minha vida. Eu quero reconstruir a minha vida em Deus, nas virtudes. Eu quero reconstruir, Senhor, e eu quero tocar no seu favor, porque Ele vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir.